Aparelhos ortodônticos. O que você sabe sobre eles? Depois desse bate-papo, você vai saber muito mais. Qual é a história do aparelho ortodôntico? Alguns arqueólogos eles acharam algumas múmias de idades antes de Cristo, com bandas, que são anéis de metais em volta dos dentes e com fios de ouro passando por elas. E um pouquinho mais, 400 a.C., mais ou menos, Hipócrates também já tinha definido que poderia promover movimentações com fios de ouro através da dentição. Ou seja, a busca da estética já era uma busca ali efetiva desde nessa época. Por volta de 1950 apareceram as radiografias, onde elas vieram ajudar muito nos diagnósticos. Mas ainda assim tinham que se bandar todos os dentes, era um trabalho muito árduo, tanto para o paciente quanto para o ortodontista. Por volta de 1970, isso aumentou, evoluiu com os prognósticos, com o planejamento. Apareceu um cientista chamado Ricketts que começou a promover as previsões de crescimento. Na década de 80 para cá, nós temos agora os fios estéticos, fios mais brancos da cor dos dentes, brackets de porcelana, brackets colados pelo lado interno dos dentes, os alinhadores invisíveis, né? E diversos outros dispositivos que tornaram a ortodontia um pouco mais fácil, um pouco mais agradável, e a busca pela estética também. Para que servem os aparelhos ortodônticos? O aparelho ortodôntico, ele trata tanto de partes estéticas quanto de funcionais, respeitando o grau de severidade de cada uma. Contudo, a maior parte dos problemas estéticos vem acompanhado de algum problema funcional, e o aparelho ortodôntico trata dos dois. Em pequenos casos, nós temos alguns problemas apenas estéticos, que podem também ser resolvidos com aparelhos ortodônticos, em uma menor escala, mas ambos são muito interligados. Quais as estratégias para tratar as mordidas incorretas? Há muitas formas de iniciar um tratamento e muitas formas de aparelho. Não importa a forma que se inicie, mas importa sim que ela seja individualizada para aquele problema daquele paciente. Então, sempre procurando um tratamento individualizado e não estandarizado. Então, nós podemos, para o mesmo paciente, começar a tratar embaixo, para o outro pode ser tratado em cima. Um pode usar um aparelho removível, o outro tem que ser um aparelho fixo, mas desde que você procure a solução individualizada e nunca o mesmo tipo de tratamento para todos os seus pacientes. Quais os perigos de um tratamento ortodôntico incorreto? Se não houver uma individualização, com aplicação de força, respeitando a mordida do paciente, o tipo muscular do paciente, a idade do paciente, isso sim causa uma diminuição do osso e das raízes desse paciente e isso é reversível. Sem falar em problemas da articulação também, que muitas vezes podem ser irreversíveis. Com que idade as crianças podem começar a usar aparelhos? A partir dos 6, 7 anos de idade, nós já temos os incisivos praticamente com as raízes formadas e o primeiro molar com a raiz formada. Então, para quem faz uma terapia ortodôntica de arco segmentado, já pode começar a atuar a partir dessa idade, porque não depende de todos os dentes estarem formados para que você coloque o aparelho. A partir dos 8 anos, as análises cefalométricas já são mais precisas e já tem um determinado número de dentes onde você pode montar o seu aparelho. O que não pode acontecer é esperar formar todos os dentes para aí você atuar. Porque um dos sucessos da ortodontia é justamente trabalhar com o crescimento. Quanto mais precoce você pegar a criança, você pode trabalhar o crescimento a seu favor. Então aquela criança que é mais bicuda, que tem os dentes de cima para frente, fazendo um diagnóstico preciso, através do crescimento dela, você consegue equilibrar essas bases ósseas. Se ela chega no seu consultório com 12, 13 anos, essa chance já se perdeu. Como evitar um desenvolvimento errado da mordida? Um fator muito importante é dedo e chupeta. Então, no máximo até 3 anos de idade, começar a remover esse hábito nocivo. Um outro fator é o fator respiratório. Nós vivemos numa cidade muito poluída. Então, o problema respiratório ele é um fator de extrema importância, porque
quando o paciente adquire uma rinite, um problema nasal e não consegue respirar pelo nariz, a única defesa é respirar pela boca. Então, quando o paciente adquire esse hábito de respirar pela boca, o ar entra pela garganta, a língua tem que se abaixar e ele entra cheio de impurezas. Quando ele respira pelo nariz, ele é filtrado, pré-aquecido no seio maxilar e entra para o pulmão mais limpo. Portanto, quando ele respira pela boca, o ar que ele respira sempre bate no céu da boca, fazendo uma pressão negativa, fazendo com que o céu da boca fique estreito. Nós chamamos de palato ogival, em forma de ogiva de bala. E isso causa mordida cruzada. Então, o hábito da respiração bucal é péssimo para os dentes. Um outro problema sério também é a alimentação. Hoje em dia a gente tem o hábito de alimentar só de coisas de fast food, de coisas mais moles, mais rápidas, né? Enquanto que a alimentação mais dura, cenoura, maçã, um alimento um pouco mais duro, fortalece a musculatura e desenvolve mais os maxilares. Por quanto tempo o aparelho costuma ser utilizado? A gente é muito questionado nisso no consultório de quanto tempo vai terminar, quanto tempo vai terminar. Isso é bem difícil para a gente acertar o tempo ou controlar essa ansiedade. O tempo do tratamento ortodôntico ele depende principalmente de 3 fatores. Primeiro, é a colaboração do paciente. O paciente, 70% do sucesso é colaboração. O paciente vir nas consultas certo, usar os dispositivos corretamente, não quebrar o aparelho. O segundo fator é o crescimento. Cada pessoa cresce em uma determinada proporção e tem um pico de crescimento diferente da outra. E o outro fator é o grau de severidade da maloclusão. Então, cada paciente tem uma maloclusão diferente, com um grau de severidade e um grau de dificuldade diferente.